Olá a todos. Nessa aula eu vou apresentar a solução de algumas das questões que foram postas no simulado do ENAD da computação. Antes de iniciar, é importante que façamos uma breve revisão dos conceitos da pilha de protocolo TCP/IP e também da pilha de protocolos OSI, modelo de referência. O modelo OSI sabemos que tem 7 camadas. O modelo que é implementado de fato possui 4 camadas, sendo que a camada de enlace engloba as 2 camadas inferiores do modelo OSI, camada física e camada de enlace, enquanto a camada de aplicação engloba as 3 camadas superiores do modelo OSI, seção, apresentação e aplicação. É importante ressaltar que, em alguns livros, em algumas literaturas, você vai encontrar no modelo TCP/IP 5 camadas, onde a camada de enlace também é dividida em física e enlace. Qual é a função de cada uma dessas camadas? Começando da parte inferior para a parte superior. A camada de enlace identifica os dispositivos por meio de endereços MAC, se for uma rede Ethernet, por exemplo, ou outros meios de identificação. A camada de enlace só faz sentido dentro da rede local, em dispositivos que estão interligados próximos uns aos outros. Geralmente é implementado em 2 partes, uma parte em hardware, na placa de rede, outra parte em software, no driver do controlador. Além disso, a camada de enlace é quem controla o acesso ao meio, seja por meio de um protocolo de detecção de colisão, CSMA/CD, seja por meio de um protocolo de evitar colisão, CSMA/CA. Já a camada de rede é responsável tanto pelo roteamento de pacotes, quanto pela identificação dos dispositivos em si. A camada de rede ela pode fragmentar pacotes. A camada de transporte é responsável por dividir mensagens grandes que vieram da camada de aplicação, esses pedaços chamados de segmento, se estivermos usando o protocolo TCP, datagrama, se estivermos usando o protocolo UDP. Além disso, no caso do protocolo TCP, temos algumas observações importantes. Primeiro, cada um desses pedaços, cada um desses segmentos são identificados por número de sequência ou número de reconhecimento. Além disso, tanto a abertura quanto o encerramento de conexões exigem troca de mensagens para a sincronização adequada desse fim. Finalmente, a camada de aplicação é onde os aplicativos rodam. Ela pode definir formatos de mensagem, estabelecimento de sessão, que é diferente do estabelecimento de conexão do TCP, pode definir criptografia, compressão, dentre outras coisas. Com base nisso, vamos para a primeira questão. A primeira questão requisita do usuário que ele lembre como que se dá a comunicação entre dispositivos que estão em redes distintas, em redes remotas. Nesse caso, o que se pede? Um navegador web executa em um hospedeiro A em uma rede de uma organização e acessa uma página em um servidor web em um hospedeiro B situado em outra rede na internet. A rede em que A se situa conta com um servidor de DNS local. Um profissional deseja fazer uma lista com a sequência de protocolos empregados e comparar com o resultado apresentado por uma ferramenta de monitoramento executada no hospedeiro A. A lista assume que todas as tabelas com informações temporárias e caches estão vazias. O hospedeiro cliente está configurado com o endereço IP do servidor DNS local. Qual das sequências a seguir representa a ordem que as mensagens, segmentos e pacotes serão observados em um meio físico ao serem enviados pelo hospedeiro A. Para resolver essa questão, eu vou utilizar um simulador. Para tanto, eu vou acessar a URL do dispositivo remoto. Mas antes disso, vamos relembrar como que acontece a comunicação numa rede local. Cada um desses quadrados representa uma rede local separada. A rede que se encontra o dispositivo A, o nosso cliente, a rede que se encontra o dispositivo B, o nosso servidor web. Dentro de uma rede local, uma rede Ethernet, por exemplo, a comunicação ocorre basicamente por meio de endereço MAC. Embora os dispositivos tenham que conhecer os endereços IPs uns dos outros, o tratamento dos dispositivos com relação às mensagens que chegam, dos switches com relação às mensagens que chegam, é baseado apenas no endereço MAC
dos dispositivos de destino. Logo, para que um dispositivo A consiga enviar uma mensagem, ele precisa saber, na sua rede local, o endereço MAC do dispositivo de destino. Dessa forma, se o dispositivo A quer consultar um endereço de DNS para saber o endereço IP correspondente, ele precisa saber o endereço MAC do servidor de DNS. Já para comunicação entre redes distintas, o dispositivo A, querendo enviar uma mensagem para o servidor B que está em outra rede, ele precisa fazer isso por meio do roteador. Ou seja, o dispositivo A confiará que o roteador saberá entregar a mensagem ao servidor web na internet. Para tanto, de novo, o dispositivo A precisará conhecer o endereço MAC do roteador. Por fim, é importante lembrarmos mais dois detalhes. Uma comunicação que ocorre nas redes, ela ocorre somente por meio de endereços IPs. Se eu tenho um nome, uma URL, esse nome precisa ser traduzido de alguma forma para um endereço IP. É nesse ponto que entra o servidor de DNS. Além disso, para que haja uma comunicação para um servidor web que roda o protocolo HTTP em cima de um protocolo TCP, é necessário que haja um estabelecimento de conexão. Então, vamos iniciar nossa simulação e observar a sequência de mensagens trocadas do ponto de vista do dispositivo A. Inicialmente, para que o A consiga se comunicar com o dispositivo B, como ele tem apenas o nome e não o endereço IP, ele precisa descobrir o endereço IP desse servidor. Além disso, para poder obter o endereço IP desse servidor, ele precisa consultar o servidor de DNS. Mas, antes de consultar o servidor de DNS, é importante que o A tenha na sua tabela ARP um mapeamento com o endereço MAC do servidor de DNS. Por isso, antes de poder enviar a requisição para o servidor B, o dispositivo A precisa descobrir o endereço MAC do servidor de DNS e só então enviar uma mensagem requisitando o endereço IP do servidor web. Portanto, o dispositivo A cria duas mensagens. Uma mensagem do tipo ARP, esse envelope verde, uma mensagem do tipo DNS, esse envelope marrom. A mensagem ARP é uma mensagem de broadcast, será enviada a todos os dispositivos da rede, mas apenas o destinatário dessa mensagem, que é o servidor de DNS, irá responder, informando o seu próprio endereço MAC. Em seguida, o dispositivo A envia uma mensagem de DNS. A mensagem de DNS ela é uma mensagem que roda sobre o protocolo UDP e sobre o protocolo IP. Ou seja, já sabemos que a primeira mensagem enviada pelo dispositivo A foi uma mensagem ARP, seguida então de uma mensagem de DNS que vai dentro de um protocolo UDP, que vai dentro de uma mensagem de protocolo IP. O servidor de DNS responde com o endereço IP do servidor web. Logo em seguida, antes de poder, de fato, iniciar a conexão com o servidor web, o dispositivo A precisa estabelecer essa conexão. O estabelecimento de conexão usando o protocolo TCP se dá através do handshake de 3 vias. Ou seja, são 3 mensagens trocadas entre o dispositivo A e o dispositivo B, como veremos a seguir. Primeira mensagem, o servidor web responde com a segunda mensagem, o dispositivo A confirma com a terceira mensagem. Essa é uma sequência de mensagens usando o protocolo TCP, que roda sobre o protocolo IP. Ao mesmo tempo que A confirma o recebimento da mensagem do dispositivo B, ele encaminha automaticamente a requisição web. A requisição web, por sua vez, consiste do protocolo HTTP
rodando sobre o protocolo TCP, rodando sobre o protocolo IP. Ou seja, o item correto seria o item A. A próxima questão, mais uma vez, necessita de conhecimentos da pilha de protocolos TCP/IP. Uma arquitetura de rede é usualmente organizada em um conjunto de camadas e protocolos, com o propósito de estruturar o hardware e o software na comunicação. Como exemplo, tem-se arquiteturas OSI e TCP/IP. A arquitetura TCP, adotada na internet, é um exemplo concreto de tecnologia de interconexão de redes e sistemas heterogêneos, usada em escala global. Com relação à arquitetura TCP/IP, assinale a opção correta. A camada de interface de rede, ou seja, a placa de rede, também denominada intra-rede, adota o conceito de portas para identificar dispositivos da rede física. Nesse momento, precisamos retornar nos nossos slides e vermos que quem usa o conceito de portas, na verdade, é a camada TCP. Portanto, o item A está incorreto. A camada de rede, também denominada de interrede, adota endereços IPs para identificar tanto as redes quanto seus dispositivos, interconectar redes físicas que adotam diferentes tamanhos máximos de quadro, e a camada de rede adota o conceito de fragmentação e remontagem de datagramas. Novamente, se voltarmos no nosso resumo, veremos que é exatamente isso que a camada de rede faz. Ela é responsável pelo roteamento de pacotes utilizando o endereço de rede, que, como sabemos, é um end lógico bit a bit entre o endereço IP e a máscara de rede. Identifica os dispositivos por meio de endereço IP e pode fazer fragmentação de pacotes. Normalmente, devemos ir adiante olhando os demais itens para ver se não escorregamos em algum truque nos itens que consideramos certos. Então, vamos seguir. A camada de transporte é responsável pelo roteamento de datagramas. Não. A camada de rede que é responsável pelo roteamento. A camada de aplicação é composta por um conjunto de protocolos que são implementados pelos processos executados nos dispositivos. Ok. Cada aplicação deve especificar a interface gráfica ou textual oferecida pelo respectivo processo. Até aqui, ok também. Eu posso ter uma interface gráfica, como um navegador web, eu posso ter uma interface de comandos que eu envio comandos para esse dispositivo, ou outro dispositivo envia comandos. O problema desse item é que essas interfaces que estão sugeridas aqui servem para permitir a comunicação com o usuário da aplicação, e isso não é verdade. Na aplicação DNS nós temos uma interface de comandos, mas essa interface de comandos ela é utilizada por aplicações de DNS e não necessariamente pelo usuário. A arquitetura TCP/IP é uma implementação concreta da arquitetura OSI. Portanto, a arquitetura TCP/IP também possui 7 camadas. Novamente errado, porque se voltarmos na arquitetura TCP/IP, veremos que ela tem 4 camadas, e como eu falei no início, pode ser que em algum livro, em alguma literatura, a camada de enlace também seja dividida em 2 camadas, física e enlace. Portanto, o protocolo TCP/IP teria uma pilha de 5 camadas. Em qualquer dos casos, não é uma pilha com 7 camadas. Resultado, o item B é o item correto. É isso, pessoal. Espero que vocês possam aproveitar as explicações e ter sanado qualquer dúvida que vocês tenham com relação a esse assunto. Até a próxima.